momento, pedindo ao Senhor, ó Pai querido, libera a palavra rema, a palavra que vivifica, a palavra que fortalece, a palavra que aviva, a palavra que levanta, a palavra que cura, que traz, meu Pai, à existência aquilo que não existe, porque o Senhor prometeu que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E sabemos que a tua palavra não volta vazia, mas sempre produz aquilo que lhe apraz. Então que a tua palavra vá e produz o resultado pela qual ela é enviada, e nós desde já te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se você pode dar uma bela salva de palmas para Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra sobre o tema paralítico de Cafarnaum. Irmãos, quem escreveu esse texto que está em apreço, que ora acabamos de fazer menção, foi Marcos. Marcos, ele nos deixa uma lição que uma pessoa que falha uma vez, ela não precisa ser um fracasso permanente, porque esse Marcos aqui, que escreveu o Evangelho de Jesus segundo Marcos, ele falhou, ele errou, mas ele não permaneceu fracassado, não, ele deu a volta por cima. Aleluia. Agora, eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, em Atos capítulo 13, ele faz a sua primeira viagem missionária, passando por diversas cidades, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas que lhe aceitavam Jesus, ele então abriu uma congregação naquele lugar, levantava-se um obreiro para ficar ali, cuidando daquele pequeno rebanho, e ele continuava na missão de evangelização. E nessa primeira viagem missionária, estava Paulo e Barnabé, e também estava João Marcos. João era o nome hebraico dele, Marcos era o nome romano. João Marcos estava viajando com Paulo, e a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo de número 13, que do nada, irmãos, Marcos simplesmente parou e falou com Paulo assim: eu não vou continuar nessa viagem, eu vou voltar para Jerusalém. E foi o que ele fez. Você depois pode ler lá na sua casa, Atos capítulo 13, versículo 13. Você vai ver que do nada João Marcos parou de fazer o que ele estava fazendo, virou as costas para Barnabé e para Paulo e falou: não vou continuar mais nessa viagem missionária. E ele voltou para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo continuou pregando, continuou anunciando a palavra, mas Paulo não gostou daquilo. Paulo ficou triste, porque eles ficaram sem entender o porquê. O próprio texto de Atos 13 não vai revelar por que Marcos faz isso, mas a Bíblia vai mostrar que o tempo passou 1 ano, 2 anos. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chega agora para Barnabé e fala assim: Barnabé, vamos fazer uma segunda viagem missionária? Barnabé, vamos voltar, Barnabé, para em todas as cidadezinhas que a gente passou e pregou o Evangelho, e vamos visitar as igrejas que nós abrimos, para ver como estão a fé dos irmãos. E Barnabé falou: sim, Paulo, nós vamos. Está registrado isso em Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Aí Barnabé virou e falou para Paulo assim: ó Paulo, nós vamos nessa segunda viagem missionária, mas nós vamos levar João Marcos conosco. Irmão, quando Barnabé falou: nós vamos levar Marcos novamente conosco, Paulo olhou para Barnabé e falou assim: Marcos? Aquele que nos abandonou na primeira viagem missionária, comigo ele não vai não. Ele não vai comigo não. Me abandonou no momento que eu mais precisava dele, e agora quer ir de novo. Não, comigo não vai. Irmãos, depois você pode ler, houve uma contenda entre os dois grandes discípulos de Jesus ali, né? O grande Barnabé,
missionário, e agora o apóstolo Paulo, eles começaram a discutir entre si, porque Barnabé queria levar novamente João Marcos, e Paulo não queria. Paulo falou: para mim ele é uma ovelha inútil, porque no momento que eu mais precisei, falhou comigo, agora comigo não vai não. A Bíblia fala que Barnabé olhou para Paulo e falou assim: Paulo, vamos levar o moço, vamos dar mais uma chance para ele, vamos dar mais uma oportunidade para o ministério de João Marcos. E Paulo falou: não vou levar ele comigo. Sabe o que a Bíblia fala? Em Atos capítulo 15, versículo 36, que Barnabé, ele separou de Paulo, irmãos. Barnabé pegou João Marcos e falou assim: João Marcos, você errou uma vez, mas eu vou te dar a segunda chance. Pegou na mão de João Marcos e falou assim: vamos comigo. E foi para um lado pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Paulo pegou Silas, que era um outro obreiro, e foi para o outro lado. Houve essa separação, mas parece que naquele momento, irmão, o Espírito Santo estava feliz pelaquilo que Barnabé fez. O Espírito Santo estava feliz, contente, batendo palma pelaquilo que Barnabé fez. Por quê? Porque Barnabé está dando mais uma chance, mais uma oportunidade para João Marcos. E é como se o Espírito Santo estivesse falando assim: ó Barnabé, você está fazendo a coisa certa em dar mais uma oportunidade para aquele que errou. Porque Paulo, quando chegar lá na frente, Paulo vai ver o quanto ele errou e o quanto ele precisa das pessoas. E a Bíblia mostra, irmão, que o tempo passou, e quando chegou lá na frente, a Bíblia diz que Paulo, ele escreve uma carta, e eu gostaria que você abrisse rapidinho para nós ler junto, 2 Timóteo, capítulo 4, abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler, você vai ver o que Paulo viveu por causa disso. 2 Timóteo, capítulo 4, o tempo passou, e a Bíblia vai dizer que Paulo, ele agora vai escrever essa carta para um dos seus obreiros daquela época, chamado Timóteo. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: Paulo, irmãos, Paulo está aqui. Quando você lê o texto e o contexto, parece que Paulo está em lágrimas, parece que ele está sofrendo. Olha o que ele escreve aqui para Timóteo. Parece que ele está gritando nessa carta. Ele está dizendo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Versículo 9, 2 Timóteo 4, 9. Ele fala: procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Ele vai falar por quê? Versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Aí ele fala: só Lucas está comigo. Olha para mim aqui para te explicar isso. Paulo, ele rejeitou Timóteo, porque Timóteo errou uma vez. Ele virou as costas para Timóteo e falou assim: Timóteo para mim é um obreiro inútil, ele não vai comigo. Houve discussão entre ele e Barnabé. Agora ele está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo que João Marcos fez aquilo com ele. Agora ele está escrevendo para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, Demas me desamparou, Tito me abandonou, Crescente me largou. Ou seja, o único que permaneceu comigo foi quem? Foi Lucas. Agora eu vou te pedir um favor, Timóteo. Está escrito no versículo 11: eu te peço carecidamente, Timóteo. Ele escreve dizendo: toma João Marcos e traz contigo, porque ele é para mim muito útil para o meu ministério. Olha o que ele escreveu, irmão. Lá na frente ele viu o quanto ele estava precisando de João Marcos lá atrás, o quanto ele estava precisando daquele que ele deu as costas. Sabe o que eu vim pregar aqui nessa noite? Aqui eu começo a pregar para você. Aleluia. Talvez você errou e muitas pessoas não querem liberar o perdão para você, mas eu quero dizer que Deus, ele assim como Barnabé, ele
se levantou para defender João Marcos e dar mais uma oportunidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não importa o que você fez de errado, não importa o que você falou, não importa o que você fez que entristeceu alguém, mas Deus está dizendo, assim como João Marcos, ele teve mais uma chance, mais uma oportunidade, Deus também está nesta noite dando mais uma oportunidade para você, porque o que ele vai fazer na sua vida é algo que vai fazer o nome dele ser glorificado. Se você crê nisso, então solta a tua mão e começa a aplaudir e exaltar o nome do Senhor Jesus. Se Barnabé tivesse abandonado João Marcos, irmãos, nós não teríamos aqui hoje esse livro para a gente ler, que é o livro de Marcos, ao qual nós vimos no capítulo 2. Então quero profetizar que aquilo que Deus ainda vai fazer extrair da sua vida, vai fazer glorificar muito o nome do Senhor Jesus na sua vida. Aleluia. Talvez as pessoas é assim, irmãos, na hora que a gente erra, as pessoas viram as costas e acham que a gente é inútil, que a gente não presta, que a gente... Olha o que ele escreve: traz ele para mim, porque ele é muito útil no meu ministério. Eu quero dizer que na casa de Deus não tem ninguém inútil na presença do Senhor. Deus tem uma chamada para a sua vida e você é muito útil na presença de Deus. Eu quero dizer para você que o diabo pode falar: você é inútil, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo, mas Deus te trouxe aqui para dizer: você é o melhor que eu tenho no tempo chamado agora. Você é muito útil para mim e eu não abro mão de você por nada, assim diz o Senhor. Louvado seja o nome dele, para a glória de Deus. Se Barnabé tivesse desistido de Marcos quando ele errou uma vez, Marcos poderia voltar para Jerusalém e falar assim: ó, quer nem saber desse negócio de ser crente não, porque esse tal de apóstolo Paulo aí, Barnabé, isso é farinha do mesmo saco, isso não presta não, porque eu errei uma vez, agora eles não querem nem saber de mim. Mas sabe por que ele não desviou? Porque Deus levantou um Barnabé para dar mais uma oportunidade para ele. Então Deus está levantando nessa noite, aleluia, um Barnabé que sempre estará do seu lado para te dar uma oportunidade. E sabe quem é esse Barnabé que nunca está longe de nós? É a presença santa do Espírito dele. O Espírito Santo de Deus é quem foi lá na sua casa e te deu ânimo e te deu força para você vir aqui essa noite para dizer para você: eu vou te dar mais uma chance e vou fazer o meu nome ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O que Marcos agora está escrevendo é uma revelação tremenda, irmãos. Marcos está escrevendo aqui em Marcos capítulo 2 uma revelação de um homem que era paralítico. Mas esse homem que era paralítico, ele tinha amigos. E é interessante que se estão levando o paralítico até a presença de Jesus, é porque no mínimo eles queriam o bem daquele paralítico. Os 4 amigos do paralítico, eles queriam o bem no mínimo, porque estavam levando ele era para a presença de Jesus. O primeiro ponto que eu aprendo e quero destacar nesta mensagem de Marcos capítulo 2 é que nós devemos procurar amigos que nos levem sempre para a presença de Deus. Nós temos que nos cercar de pessoas que vão nos ajudar a chegar na presença de Deus. Por quê, irmãos? Porque amigo, ele não é apresentado por outro amigo. Amigo, ele é apresentado por Deus. Porque na hora da bonança, na hora da bênção, na hora que você está com um carro, com um sonzão, dinheiro no bolso para pagar rodada de cerveja, na hora que a pessoa está ali, tem um sítio e liga para todo mundo: vem para o meu sítio, churrasco o dia inteiro aqui por conta. Ali os amigos conhecem a pessoa. Quando a pessoa está bem, que a pessoa está ali pagando as coisas, ali os amigos conhecem ele. Na bonança. Mas sabe quando a gente conhece um amigo? É quando a gente está na escassez, quando a gente está na luta, na prova, quando a enfermidade bate na porta da pessoa e ela fica internada
uma semana, 15 dias, um mês, e ali não aparece ninguém, nem um telefonema para dizer: ô meu amigo. É lá que você conhece os amigos que você tem. Na hora que você está por cima, que a pessoa está com dinheiro, os amigos conhecem a gente. Mas quando a gente está lá embaixo na prova, a gente que conhece os amigos que a gente tem. Aleluia. Porque amigo que é amigo, ele não leva a pessoa para fumar maconha, ele não leva a pessoa para cheirar. O amigo que é amigo, ele não chega para o outro e fala assim: eu tenho 2 revólveres lá em casa e eu estou te convidando para meter uma fita. O amigo que é amigo não faz isso. O amigo que é amigo, ele sempre vai fazer como esses 4 amigos do paralítico. Ele vai sempre arrumar força para te dar força para fazer você se aproximar um pouco mais da presença de Deus. Esses são os amigos que a gente tem que buscar nos cercar de pessoa que nos faz nos aproximar da presença de Deus. Os amigos que nos levam para as coisas erradas não é amigo não. O amigo verdadeiro é aquele que sempre vai nos dar um conselho: vamos para o culto hoje, vão para o monte, vão para a oração, vão ler Bíblia, vão estudar esse texto. Esse é o amigo que nós temos que buscar nos cercar deles, porque esse é o amigo que vai fazer o nome do Senhor Jesus ser glorificado na nossa vida. Você crê nisso? Pode aplaudir este Deus e glorificar o nome do Senhor. É interessante que o meu pai, ele trabalhou quase 40 anos aqui no SEAC de Porteiro, São Geraldo. E meu pai conhecia todo mundo desse Vilapinho, todo mundo conhecia meu pai. E quando eu saí com ele de carro, eu brincava: não, rapaz, tem que candidatar a vereador, você não vai ganhar. Você sai cumprimentando todo mundo te cumprimenta, os cachorros passam, gato para ele. Então, ele falava assim: gente, eu tenho amigo demais. E o que eu mais tenho é amigo. Aí eu olhava para ele e falei: mas eu já sabia disso. Amigo que é amigo, meu irmão, é quando ele está perto do momento que a gente precisa. Porque quando veio a pandemia e não tinha saído a vacina da Covid ainda, meu pai, ele nessa feira doida aqui, esse sistema nervoso do Vilapinho aqui, ele pegou a Covid, e aí, como não tinha tomado a vacina e ele era diabético, atacou os rins dele. Resumindo, meu pai ficou muitos dias internado, não foi um amigo visitar ele lá, não foi uma pessoa para falar assim: ó, Senhor, hoje eu vim revezar com a família, eu quero ficar uma noite aí com o Sr. Geraldo, porque ele é meu amigo. Irmão, não vi isso. Então, sabe o que eu aprendi? Que na verdade ele não tinha amigo. Na hora que ele estava bem, os amigos conheciam ele, mas na hora que ele estava mal, ele viu que o único amigo dele era a família dele, que estava sempre do lado. A única amiga era a esposa, eram os filhos, ali era a família que estava do lado. E o próprio Jesus, que nunca abandonou, porque até na hora da morte meu pai cantava o hino da harpa, até as enfermeiras falavam assim: mas como que ele lembra os hinos? Ele cantou aquele hino no final da vida dele, falou assim: mais perto quero estar, meu Deus de ti. Então assim, Deus preparou o coração dele para levar ele. Ele foi, irmãos, morreu, mas ele deixou uma lição para nós, que nós temos que buscar nos cercar de pessoas que verdadeiramente vai nos dar força, nos dar conselho para poder chegar na presença de Jesus. Esse homem, ele era paralítico, mas ele não era doido. Ele tinha amigo. Ele tinha 4 amigos. E esses 4 amigos pegou ele e levou para o culto. E Jesus estava pregando no culto naquele dia. E quando eles chegaram naquele dia no culto, irmãos, eles olhavam e viam tanta gente, que a primeira dificuldade dos 4 amigos foi a multidão que estava ali. A multidão fechava a porta. E quando os 4 amigos do paralítico vinham trazendo ele naquela maca, olhou para aquela multidão e alguém deve ter falado um para o outro: como que nós vamos fazer para entrar com ele? Porque a porta está lotada, pela janela que não tem jeito mesmo. E alguém deve ter olhado para eles, não está no texto, mas eu acredito assim, porque tem gente assim, que olhou para eles e falou assim: acho que vai ter gente sem entrar com ele aqui não. Olha como é que está a situação, tem que estar feio, que está lotado. Tem gente, se vocês voltar para casa. Ou seja,
ele está fadado em morrer nessa maca aí, não tem solução para ele não. Mas os 4 amigos olhou para a multidão, viu ela como a sua primeira barreira, mas não desistiu. Eu quero dizer para você, quando se levanta uma multidão de problemas, de dificuldade para tentar te bloquear na sua caminhada com Cristo, quero dizer para você, não perca o seu foco que é Jesus, não para, porque se você permanecer no seu foco em buscar Jesus, Ele vai te dar uma saída, vai trazer uma solução para este problema, e você vai conseguir entrar e receber a bênção e a vitória que Ele tem para a sua vida. Você pode aplaudir a Ele e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que os 4 homens fizeram? Alguém levantou a cabeça. Quando eles viram que não tinha condições de entrar pela porta, alguém levantou a cabeça. E quando alguém levantou a cabeça, logo ele teve uma ideia: vamos subir a escada e vamos abrir o telhado e vamos fazer descer esse paralítico pelo telhado. Sabe o que Deus está mostrando aqui nesse texto? Que quando não tiver saída para nós aqui embaixo, quando a multidão nos cercar, nos bloquear, querendo nos impedir de alcançar os nossos objetivos, não fique de cabeça baixa. Ergue a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Porque de cabeça erguida, Deus vai trazer uma revelação, Deus vai trazer uma ideia. Ergue a cabeça. Alguém falou, não tem jeito para você passar por isso. Talvez é um concurso, 10 mil pessoas para 3 vagas, aí você conta o seu sonho para alguém, fala assim, isso é impossível, há uma multidão que está te bloqueando aí, você não vai conseguir, mas Deus está dizendo para mim e para você, eu te chamei para você erguer a cabeça, porque se você erguer a cabeça, eu vou trazer a ideia, eu vou trazer a revelação, eu vou mostrar para você a saída, e você vai viver o milagre que eu tenho para a sua vida. Você crê nisso? Aplauda mais uma vez este Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguém ergueu a cabeça e olhou para cima, e a revelação veio a ideia. Então não reclama não, as coisas estão difíceis, as coisas estão complicadas. Se a gente ficar reclamando de cabeça baixa, não terá solução. Mas se a gente erguer a cabeça, Deus vai trazer uma solução, Deus vai trazer uma revelação, Deus vai trazer uma ideia, porque foi o que aquele homem, eles fizeram. Alguém olhou para cima, alguém ergueu a cabeça, porque, irmãos, as nossas respostas, elas sempre virão do alto. Aleluia. Por isso que o salmista fala que ele estava cercado, ele fala, eleva os meus olhos para onde? Para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele fala, do Senhor que fez os céus e a terra. É do lado do céu, do lado alto, que vai vir o socorro que você precisa aqui na terra. Eu quero dizer para você que você não ficará sem uma resposta da parte de Deus, porque você decidiu erguer a sua cabeça e confiar no Deus que te chamou e te chamou para dar vitória. Amém? Glória a Deus, irmãos. Quando a pessoa fica de cabeça baixa, ela fica só reclamando, só achando que a luta é só dela, a dificuldade é só dela. Tem gente que fala assim, não existe Deus não, porque se existisse Deus, não existia tanta pessoa passando fome. Não existe Deus, porque se existe Deus, por que as criancinhas morrem? Por que as pessoas estão morrendo? Sabe por quê? Porque Deus, ele não age pela necessidade do ser humano. Deus age pelo posicionamento do ser humano. Deus não age pela necessidade das pessoas. A pessoa está lá necessitada de um prato de comida. Deus não vai agir por necessidade dela. Deus vai agir pela atitude que ela toma mediante a fé. Deus vai agir pelo posicionamento. Às vezes a pessoa fala, Deus não existe porque as pessoas estão sofrendo. Deus não vai agir porque as pessoas estão sofrendo. Mas se alguém que está sofrendo tem uma posição correta diante de Deus, Deus desce e age. Às vezes a pessoa está com o cabelo grande, mas isso não significa que tem um salão ali, que tem um cabeleireiro. Então, só porque ela está com cabelo grande significa que não existe cabeleireiro? Não, então significa que só pelo fato da pessoa estar sofrendo, então não existe Deus. Não, é a pessoa que não se posiciona.
Se a pessoa se posicionar como esses homens se posicionou diante daquela situação, Deus entra com a resposta, Deus entra com o milagre, porque a Bíblia diz que quando eles tomou uma posição em subir daquele telhado, o que eles fizeram? Eles tamparam o telhado e desceram 4 homens, colocaram 4 cordas ali, cada corda na ponta daquela maca ali, e foi descendo um paralítico na presença de Jesus. Quando o paralítico desceu na presença das pessoas que estavam ali, a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, viram a fé deles. Jesus não olhou para o paralítico e viu a fé do paralítico. Jesus olhou para os 4 homens que estavam fazendo aquilo, e Jesus viu a fé. Sabe o que Jesus mostra para nós ali? Ele olhou para aquele paralítico, irmãos, e ele falou uma coisa que surpreendeu aqueles 4 amigos. Ele olhou para o paralítico e falou assim: perdoados estão os teus pecados. Os 4 amigos, o que eles mais esperavam que Jesus fizesse naquele dia? Era que Jesus olhasse para o paralítico e falasse assim: levanta-te, anda. E o paralítico levantasse. Era o que eles estavam esperando. É que a primeira coisa que acontecesse ali fosse a cura. Mas a primeira coisa que aconteceu ali foi Jesus perdoando os pecados. Por quê? Porque não adianta Jesus curar o paralítico e ele viver e depois ir para o inferno. Ele está mostrando para mim e para você que a prioridade de Deus é a salvação do ser humano, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A prioridade dos 4 amigos do paralítico é ver ele curado, era a cura física dele, mas a prioridade de Jesus era perdoar os pecados dele, porque Jesus está mostrando para nós, irmãos, que não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Não adianta o cara ser rico, não adianta ele morar numa mansão, tendo os melhores carros, poder viajar e nos melhores lugares dessa terra, mas depois morrer e parar no inferno e ali ficar sofrendo eternamente. Jesus está mostrando para os 4 amigos: eu sei que vocês se esforçaram para trazer ele na minha presença, mas a minha prioridade não é a cura dele. Ele vai sair daqui curado, mas a minha prioridade é perdoar os pecados dele, é sarar a alma dele, e depois eu vou curar ele. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Você precisa de muitas coisas, e ele sabe disso, mas a prioridade que ele quer que a gente entende é a nossa salvação. Ele quer que você entenda isso. Você precisa sim de muitas coisas, mas ele quer que você preocupe primeiro em ter a sua vida salva, em ter a sua vida segura em Cristo Jesus. Quando o paralítico ouviu aquilo, na hora, irmãos, ele deve ser alegrado o coração, porque segundo a cultura judaica, ele acreditava que ele estava paralisado daquela forma, é porque ele tinha cometido algum pecado.